Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso 5º encontro em tempo de quarentena. Nós gostaríamos mais uma vez de convidar você a reunir a sua família para que juntos, através deste canal, deste recurso que o Senhor nos deu, possamos estar cultuando ao Senhor. Eu quero ler com vocês, introdutoriamente, o Salmo 91, dos versículos de 1 a 10. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, meu irmão. Eu quero estender isso para mim também. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará às nossas casas. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, na nossa geração, nunca, Pai amado, foi tão necessário nós recorrermos às Tuas promessas como nos dias que estamos vivendo. Nunca, Senhor, nesta geração, tínhamos experimentado algo que trouxesse tanto pânico aos homens, tanta falta de certezas e inseguranças sendo estabelecidas nos 4 cantos da terra. Mas, ó Deus, sabemos que estamos seguros em Ti, porque temos as Tuas promessas, Pai amado. Sabemos que Tu és Deus e que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Por isso, cremos, Pai, e lançamos mão nessa palavra, que mal algum nos sucederá, nem praga alguma chegará às nossas casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graças a Deus. Para darmos continuidade a este programa, irmãos, nós estamos criando um hábito de louvarmos ao Senhor com uma canção que seja de transição até chegarmos à ministração da palavra. Então vamos fazer isso agora. Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, queridos. Vamos louvar o Senhor com esta canção, vamos exaltar o nome dele e dizer que ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, cante a Ele, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom. Nós temos uma grande alegria ao cantarmos canções que exaltem o nome do Senhor e que nos trazem aquele conforto que nós precisamos na sua presença. Amados, eu quero te convidar nesta hora a abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 8. As nossas últimas mensagens foram mensagens que estavam relacionadas ao momento que nós estamos vivendo no que diz respeito a essa pandemia mundial. Foram 4 mensagens com o objetivo de trazer esperança, a restauração da fé, a renovação da alegria, o conforto, a quietude e tantas outras coisas. Na mensagem de hoje nós vamos abordar algo um pouco diferente, ainda que não fuja do nosso propósito, que é a edificação de todos aqueles que nos escutam e principalmente os nossos irmãos em Cristo Jesus, ok? Então, Mateus capítulo 8 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Eu quero, seja limpo. E imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote
e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluias, glórias a Deus. Nós pretendemos fazer deste canal um culto que chegue à sua casa, um culto que você possa estar oferecendo ao Senhor juntamente comigo aqui, tá? Então, para isso, nós vamos orar mais uma vez e vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe com a sua palavra. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Pai, e nós temos por objetivo a edificação dos santos. E essa edificação, ela vem por meio da Tua palavra, Pai. E a Tua palavra lida, ó Deus, e explicada, ela trará à vida daqueles que nos escutam não somente o conhecimento, mas também a certeza de que o Senhor está com eles, conforme nós vamos ver nesse texto, que o Senhor, ó Pai, estará operando na sua vida, se assim for uma necessidade, ó Deus, e que também chegará àqueles que, de fato, Pai, estão necessitados de ouvir uma palavra como essa. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos dê, nesse momento, ó Pai, a certeza de que o Senhor tem nos abençoado nesses dias, ó Deus, de isolamento social, através desse recurso que nós estamos utilizando, que é através deste canal. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos que estão nos assistindo nesta hora, seja alguém que está sozinho ou com toda a sua casa, com toda a sua família. Mas de uma forma, Senhor, direta eu te peço, que nenhum deles deixe de ser abençoado pela Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui chegando no final do Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos traz lições profundas. Ali ele começa a falar sobre o reino que ele está estabelecendo, ele fala sobre o programa desse reino, ele fala sobre o manifesto do reino de Deus. E no final, irmãos, destas mensagens gloriosas que ele deixa no Sermão da Montanha, as multidões continuam seguindo Jesus, o acompanhando. E de repente surge no meio da multidão um leproso. Mas vale salientar que não era um leproso comum. Não era um leproso que estava na fase inicial da sua doença. Lucas, no capítulo 5, versículo 12, diz que esse homem tinha muitas lepras no seu corpo, ou seja, o seu estado era um estado avançado da doença. Ele já ardia em odores, amado. E aquele homem, ele simplesmente se aproxima de Jesus e toma algumas iniciativas que nós queremos colocar como lições na nossa mensagem de hoje. A cura, irmãos, deste leproso foi um excelente começo após o Sermão da Montanha, porque não havia conhecimento entre os israelitas de que um leproso havia sido curado no meio deles. A última referência que eles tinham era de Miriam, lá em Números, irmã de Moisés, quando foi curada de lepra. De lá até então, não se tinha conhecimento de que ninguém no meio deles tinha tido essa experiência. Então, no versículo 2, irmãos, começam as nossas lições que queremos compartilhar com vocês. Porque diz assim, que este leproso, a primeira coisa que ele faz, amados, ele tinha a sua necessidade bem visível diante dos seus olhos. A sua carência, ela era muito grande. Ele poderia tomar outras iniciativas, porque ele tinha uma necessidade que precisava ser assistida, mas ele age de uma forma gloriosa. A primeira iniciativa daquele leproso, diz o versículo 2, que ele adorou o Senhor. Ele simplesmente adora. Amados, essa é a nossa primeira lição. Nós precisamos ser um adorador, independente do estado em que estamos, independente das circunstâncias em que estamos vivendo, independente do problema que estamos enfrentando.
nós precisamos ser adoradores. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Nós não podemos deixar que os problemas da vida, que as nossas dores, que as nossas mazelas, assim como aquele leproso tinha a sua, nos impeça de sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Algumas pessoas, elas são levadas a adorar a Deus no momento da alegria, mas assim é fácil, todos fazem isso, mas precisamos adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância, inclusive no momento de dor, porque é ali que o Senhor se manifesta, é ali também que o Senhor vai se agradar de nós, porque vai ver que nós estamos confiando nele. Então aquele leproso o adorou e depois ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amados, e aqui uma outra lição que nós temos a aprender. Esse leproso, ele, por ser um israelita, por ser filho de Abraão, ele não usou dessa prerrogativa para dizer: Senhor, assim como tu tens curado a muitos, eu também sou filho de Abraão, eu mereço ser curado. Eu reivindico esta cura. Olha para o meu estado, olha como eu estou, eu preciso e eu exijo a cura. Ele não fez assim. Eu estou enfatizando isto, irmãos, porque eu sei que esta é uma prática nos nossos dias de algumas pessoas em alguns lugares. Mas vamos agir diferente. Nós não somos senhores, nós somos servos. Portanto, nós não podemos dar ordens a Deus. Aqui, ao exemplo deste leproso, ele primeiro adora e depois ele diz: Senhor, se quiseres. Ele põe diante de Jesus o poder de efetuar ou não, de acordo com a sua vontade. Esse texto está relacionado com a orientação de Jesus quando diz que tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a sua vontade, Ele irá realizar. Então, amados, é a vontade de Deus que precisa ser evidenciada e não simplesmente a nossa, mesmo que tenhamos tamanha necessidade. E não podemos dar ordens ao Senhor. Aqui, nós precisamos aprender com esse leproso quando ele diz: Senhor, se quiseres. Jesus olhando para ele, olhando para a sua necessidade, olhando para a sua humildade e olhando para a sua fé. O versículo 3 diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que imediatamente aquela lepra saiu. Meus irmãos, aqui nós temos uma terceira lição. No versículo diz que o Senhor, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Irmãos, não foi ou não foram todas as vezes que Jesus manifestou o seu milagre, a cura, através do toque. Não foram todas as vezes que ele tocou em alguém para que essa pessoa pudesse ser restabelecida da sua saúde. Nós temos o exemplo daquele homem que o Senhor, aquele cego que o Senhor fez um lodo no chão e passou nos seus olhos. Nós temos o exemplo da filha de Jairo, que o Senhor também a levantou, tocou nela e estabeleceu a sua ressurreição. Nós temos alguns outros exemplos na Bíblia, mas na maior parte das vezes o Senhor diz assim: que seja conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Mas aqui a Bíblia diz que ele tocou, o versículo 3 é bem claro, tocou dizendo: quero. Irmãos, aquele toque fez toda a diferença na vida daquele leproso, porque ninguém podia tocar no leproso, irmãos. Eu imagino que quando Jesus tocou naquele leproso, ele então pôde sentir que alguém se importava com ele, porque ninguém nem se aproximava desse leproso, ninguém ousava chegar perto dele. Quando as pessoas de bom coração queriam ajudá-lo, essas pessoas, elas iam, deixavam mantimentos, deixavam roupas, alimentos e outras coisas, mas elas tinham que manter distância, porque o leproso ele vivia no confinamento.
ele vivia no isolamento. Se nós estamos vivendo nesse isolamento social, nesses dias estamos achando uma ideia péssima, imagina para o leproso daqueles dias. Porque ele precisava viver fora da cidade, num leprosário que era específico para eles. E quando ele saía para buscar alimento e alguém são pudesse se aproximar dele, e ao vê-lo, ele tinha que gritar bem alto, imundo, imundo, e aquela pessoa então saía correndo, porque a lepra, irmãos, naqueles dias, ela era tida como uma maldição. Uma pessoa leprosa era tida como uma pessoa amaldiçoada. E para completar, irmãos, a humilhação na vida dos leprosos daqueles dias, os religiosos, eles dividiam as pessoas entre puras e impuras. E os leprosos, eles estavam dentro da categoria permanente dos impuros da época. Então, por isso, o pedido desse leproso de purificação. Alguns estudiosos acreditam que o pedido dele não era tanto para a cura física, porque ele acreditava, assim como todos os demais, que a cura da lepra era impossível. Então ele chega para Jesus e pede por purificação, mas no sentido de perdão dos seus pecados, porque ele sabia que já estava próximo de morrer, que a sua lepra estava muito avançada, que para ele já não tinha mais jeito. Por isso alguns estudiosos acreditam que o pedido dele era referente ao perdão dos seus pecados e não propriamente à cura. Mas isso é uma ideia que se divide. Na verdade, amados, ele necessitava ser curado. E ainda que ele tenha ido para pedir apenas o perdão, a purificação, ele recebeu muito mais do que isso. Jesus tocou naquele leproso. Irmão, Jesus correu todos os riscos daquele dia para poder manifestar que se importava com aquela vida. Porque ninguém podia tocar no leproso. Se alguém tocasse, de acordo com a lei que está lá em Levítico, na vida de um leproso, a pessoa se tornava impura também e precisava passar por um processo de purificação de acordo com a lei. E sem contar que a lepra ela era altamente contagiosa. E Jesus estava ali. Voltando um pouquinho, a gente percebe que o texto inicial do versículo 1 diz que uma grande multidão seguia a Cristo. Mas a partir do versículo 2 a gente não vê mais registro dessa multidão. Na verdade, a gente não vê registro nem dos discípulos. Somente agora de Jesus e o leproso. Amados, algumas pessoas elas se afastam de nós quando nós estamos com problemas. Algumas se afastam porque não querem se envolver. Outras se afastam porque não podem fazer nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente da situação que você esteja vivendo, independente do problema que você esteja enfrentando, Jesus nunca se afasta de nós. Ele é o Deus Emanuel. As multidões se afastaram. Os discípulos não estavam presentes, pelo menos o texto não relata isso. Mas Jesus não saiu de perto daquele leproso. E ele fez muito mais. Ele o tocou, amados, correndo todos os riscos daqueles dias. E aquele toque foi muito importante, talvez mais importante do que a própria cura da lepra na vida daquele homem. Porque ninguém chegava nem perto dele. E agora ele sentiu o toque de alguém na sua vida. Talvez ele possa ter pensado, ele me tocou. O que é isso? Irmãos, o toque de Jesus pode ter manifestado na vida daquele homem algo que o despertou para uma nova realidade. Porque mais do que a lepra, ardia na vida daquele homem a dor do preconceito social. Mais do que a lepra, ardia na vida dele a dor do isolamento, porque ele não podia conviver com os seus. Ele não podia experimentar do carinho dos filhos, o beijo da mulher amada. Ele não poderia estar diante dos amigos que outrora ele teve. Então aquele toque foi muito especial. Aquele toque falou na vida daquele homem. E Jesus, com isso, nós temos uma lição que diz que Jesus, ele toca onde ninguém pode tocar.
E Ele toca também onde ninguém quer tocar. Por isso, qual é o teu problema no dia de hoje? Ele pode tocar no teu problema. Pode parecer impossível, assim como a lepra, que era impossível a cura naqueles dias. Jesus pode tocar na tua lepra espiritual. Jesus pode tocar na tua vida, pode tocar no teu casamento. Jesus pode tocar nos teus filhos. Jesus pode fazer tudo porque Ele é Deus. Aquilo que é possível, impossível, melhor dizendo, para os homens, para Deus é possível. Essa palavra não existe no vocabulário de Deus. Para Ele tudo é possível. Mas precisamos ter uma atitude semelhante daquele leproso. Primeiro, ser um adorador. Segundo, colocar diante do Senhor o poder de efetuar, porque Ele é quem decide. O terceiro é, de uma forma humilde, esperar o toque do Senhor nas nossas vidas. Aquele leproso não esperava, mas nós hoje sabemos que Deus toca. E esse toque, ele revela que o Senhor não se afasta de nós, que Ele está presente onde ninguém está, que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Esse toque nos ensina muitas coisas, meus irmãos. Então vem o versículo 4. O Senhor diz: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sumo sacerdote e cumpre com a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Não conta nada para ninguém. Jesus não queria, irmãos, ser conhecido no seu ministério como curandeiro. Ele não fazia propaganda dos seus milagres. Jesus não colocava em outdoor, em fachada de qualquer outro lugar, chamando as pessoas para serem curadas. Jesus tem poder de fazer todas estas coisas, mas Ele queria ser conhecido como Filho de Deus, como Rei, que Ele havia manifestado através da sua pregação dias antes no Sermão da Montanha. Ele não queria que as pessoas viessem a Ele tão somente com desejo de curiosidade e também para serem saradas das suas enfermidades. Ele não queria somente isso, Ele queria ser o Deus da sua vida. Porque Jesus, muito mais do que curar as nossas enfermidades, muito mais do que restaurar a nossa vida, o seu ministério principal, irmãos, é o ministério que Ele mesmo disse que veio realizar, que Ele disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, o ministério principal de Jesus é a nossa salvação. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos alcançar e nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da luz. É o reino dele, o reino que Ele falou ali nos capítulos 5 a 7 de Mateus. Em outro momento, Jesus orienta 2 cegos e um mudo que da mesma forma também foram curados pelo Senhor, para que não propagasse isso de forma aberta. Era a intenção do Senhor que as pessoas o reconhecessem como Filho de Deus, como Salvador, aquele que veio tirar o pecado da humanidade, não simplesmente como alguém que curava, embora isso fosse importante. Quando nós lemos no versículo 4, a orientação que Ele deu a este homem, dizendo: olha, vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Com isso, irmãos, a intenção de Jesus não era somente estar obedecendo à lei de Moisés, mas principalmente mandar um recado para os religiosos da época, os líderes do templo, os sacerdotes, que o Messias havia chegado. Esse era o tempo do Messias, que a plenitude do tempo havia chegado no meio dos judeus. Então nós chegamos ao fim desta mensagem com estas lições. Primeira é que nós precisamos ser um adorador. Segundo é que nós precisamos deixar nas mãos de Deus o poder de efetuar. Ele é Senhor. Terceiro é acreditar no toque de Deus, no toque de Jesus nas nossas vidas. Independente de qual seja a natureza da nossa dificuldade, dos nossos problemas, irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandona. Ele é o Deus Emanuel. Ele veio para estar para sempre com aqueles que se aproximam dele. Então, se você é uma dessas pessoas que tem entregue suas vidas a Jesus,
você tem se aproximado dele, você tem buscado um relacionamento íntimo com o Senhor. Então fique certo de que o Senhor não se afasta de ti. Em algumas ocasiões, nossos familiares até querem nos ajudar, mas não podem. Em outras ocasiões, alguns até se afastam. Mas é muito bom saber, irmãos, que nós não estamos sozinhos, que Deus não nos criou e nos deixou à mercê da nossa sorte, de que Ele enviou o Seu Filho para que estivesse para sempre conosco. E Ele está. Nos momentos de alegria, Ele está. Nos momentos de tristeza, também Ele se faz presente, porque Ele está sempre com a gente. Logo a fama de Jesus correu e as pessoas iam ao seu encontro, e o texto de Lucas diz que ele precisou sair para o deserto a fim de ficar sozinho e orar ao Pai. Isso mostra, irmãos, que embora ele curasse, que embora ele tivesse compaixão, embora ele estivesse pronto para abençoar, amados, ele não ficou ali quando os curiosos chegaram, quando todos os enfermos chegaram, para curar todo mundo. Ele buscou um momento a ficar só com o Pai, para pedir direção de Deus. Ele precisava disso. Ele precisava de um tempo para estar a sós com o Pai. Tempo este que também nós precisamos, para que possamos então entender que o Senhor sempre agirá em nosso favor. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai Santo, que esta mensagem possa adentrar todos os corações daqueles que nos assistem nesse momento. Que a Tua paz venha a ser um referencial na vida deles, sabendo, Pai amado, que não há impossíveis para Ti, que mesmo que os homens digam não, o Senhor pode dizer sim. Mesmo que as pessoas se afastem de nós, o Senhor jamais se afastará. Ainda que os nossos problemas sejam como uma lepra, seja contagioso, o Senhor sempre estará pronto para nos tocar, para nos curar, a fim de que nós possamos ser gratos a Ti para toda a vida. Abençoa-nos, ó Deus, e até os confins da terra temerá o Teu nome. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir. Amém.